Galera, voltando aqui, nós temos aí um exemplo, tá? Aliás, vamos fazer dois, é um exemplo apenas. Da página 236, tá bom? Onde você vai desenvolver aqui uma questão relacionada a cilindro, onde vai pedir para você calcular a área da base, a área lateral, a área total, a área da secção meridiana, que eu vou já explicar direitinho o que é isso, e o volume de um cilindro, certo? Então, o que a gente precisa entender para calcular essas informações? Ter o que foi dito, que é principalmente o raio e a altura. Vamos ver se a questão deu, tá bom? Então, a questão diz assim: em um cilindro circular reto, de altura 7 centímetros, opa, já tem informação importante aqui, que é a altura do cilindro, 7 centímetros, vou colocar aqui, já para a gente ver a informação, tá? A altura 7. E ele diz que o raio da base mede 4 centímetros. Outra informação importante que eu tenho é o do raio da base. Então, esse raio aqui, tá, vale 4 centímetros. Vou colocar aqui também para a gente perceber o que a gente conseguiu criar. Bom, então pronto. Com essas informações é possível que você encontre a área da base, como foi pedido, a área total, a área lateral, o volume e a área da secção meridiana. Então vamos começar aqui pela letra A, né, que foi pedido para você calcular a área da base. Então colocando aqui letra A, área da base. Beleza. Para a gente calcular a área da base, o que eu percebo? A base é uma circunferência. Então basta eu aplicar na fórmula do círculo que eu vou encontrar quanto é a área da base. Então colocando aqui, a área da base vai ser, a área do círculo é π raio ao quadrado. Então, como eu sei quanto é que vale o raio, né, eu já coloco direto na fórmula. Então, a área da base é π vezes, o raio vale 4, então fica 4 ao quadrado. Então, a área da base vai ser 4 ao quadrado, dá 16. 16 vezes π, 16 π centímetros quadrados. Basicamente, você vai encontrar as suas respostas nesse formato aqui, ó. 16 π centímetro quadrado, 25 π centímetros quadrados, sempre vai vir acompanhado com π, quando ele não pede para você fazer a substituição do π pelo 3,14 ou uma aproximação disso, certo? Letra B. Na letra B nós queremos calcular a área lateral. Para mim calcular a área lateral, eu vou lembrar que a lateral de um prisma ele é calculado pela seguinte fórmula: a área lateral 2πr vezes a altura. Lembrando que é como se fosse um retângulo, você pega a base do retângulo que coincide com o comprimento da circunferência, vai dar 2πr, e a altura é a mesma altura do cilindro, tá? Então, se eu fizer aqui a substituição, a área lateral vai ser 2 vezes o π vezes o raio, nós já sabemos quanto é, que é 4, e a altura que é 7. Beleza? Então, a área lateral vai ser, basta a gente fazer aqui a multiplicação, né? Ó, 2 vezes 4 dá 8, e 8 vezes 7, 56 π centímetros quadrados. Não esqueça que você tem que colocar o π. Se você esquecer o π, sua questão vai estar errada, tá? Então não esqueça disso. A área lateral, 2πr vezes a altura. Somente isso, bem tranquilo. Área total, né? Como é que se calcula a área total de um cilindro? Então, para a gente calcular a área total, que é a letra C, você vai mais uma vez lembrar da fórmula. Ou você lembra da fórmula, ou basta você lembrar o seguinte: a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Você pode lembrar disso e fazer cada um dos cálculos só repetindo valores. Como eu já tenho a área lateral e a área da base, eu posso fazer, fica mais fácil até eu fazer direto aqui no cálculo, tá? Mas eu prefiro que você perceba a fórmula, né, da área total. A área total é 2πr vezes H mais R. Já é a formulazinha para você calcular a área total de um cilindro. Lembrando que você pode fazer sim
a área lateral, que a gente já sabe quanto é, 56π, mais 2 vezes a área da base. Vamos fazer aqui rapidinho de cabeça, ó. 56, né? Mais 2 vezes 16, ou seja, 32. 56 mais 32 vai dar 88. Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, é para dar um 88 aí no final. Beleza? Vamos lá. Para a nossa próxima resolução. Então, a área total vai ser 2 vezes o π, vezes o raio, que é 4 na questão, vezes a altura, que é 7, que é a altura, mais o raio, que é 4. Parece meio estranho a fórmula, mas dá certo da mesma forma, tá? Então, já vou colocar aqui embaixo, ó, a área total, substituindo valores, ela vai multiplicando, 2 vezes 4 vai dar 8, né? 8π. 8π vezes, vou fazer essa multiplicação logo que eu vou fazer essa soma. 7 mais 4 dá 11. Certo? Então, trazendo para cá, nós temos que a área total vai ser 11 vezes 8π, 88π centímetros quadrados. Certo? Vou arrancar esses três aqui. Então, beleza. Encontramos aqui a área total desse cilindro. Tá bom? E a letra D, área da secção meridiana. Bom, o que é secção meridiana? Tá? Secção quer dizer corte. É um corte que você faz no meridiano. Quem estuda geografia sabe que é basicamente isso. Meridiano de Greenwich. Né? Você vai cortar isso aqui bem no meio. É um corte que vai passar lá de um polo ao outro. Então, quando você cortar esse cilindro no meio, imagine, quando você abrir ele aqui, você vai obter duas bandas, tá? E essas bandas dele aqui no meio vão ter formato de retângulos. Bom, quando você cortou aqui bem no meio, imagine se aqui fosse um pedaço de madeira, né? Você cortasse bem no meio, quando você abrisse um lado e outro, você imaginar o que? Um retângulo. Então, a secção meridiana é isso. Você tem que calcular a área desse corte que foi proporcionado aí nesse momento. Então, quando você cortar aqui, você vai obter o quê? Você vai obter um retângulo. Vou fazer um retângulozinho aqui dentro dele, tá? Mas entenda que está lá fora. Quando você cortar, você vai obter um retângulo nesse formato aqui, ó. Cortou o cilindro bem no meio. Então, você vai obter um retângulo que vai ter 8 de base com 7 de altura. Entenderam por que é 8? Porque se aqui é 4, mais 4 daqui vai dar um 8. Já que o raio é 4, então 4 mais 4, 8. Essa pazinha vai ficar medindo 8 e a altura vai ficar medindo 7. Então, isso aqui é a secção meridiana. É o corte que você realiza no cilindro. E aí, portanto, 8 vezes 7. Ou seja, é um retângulo onde você calcula secção meridiana, né? É a base vezes a altura. Ou seja, simplesmente 8 vezes 7. Então, a secção meridiana vai ser 56 centímetros quadrados. Lembrando que aí não tem o π, tá bom? Porque é apenas uma figura plana. Bom? Quando você corta, você obtém uma figura plana. E aí, portanto, você já consegue compreender essa outra parte com tranquilidade. E para finalizar aqui o nosso exemplo, você vai ter o volume, tá? Como é que se faz para calcular o volume de um cilindro? É mais fácil ainda. O volume de um cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Lembre-se, pessoal, que esses cálculos aqui servem basicamente para você calcular a altura de algumas caixas d'água, inclusive a da escola. Já que o formato dela é o formato de um cilindro, né? Imagine aqui a nossa caixa d'água lá da escola. Você pode calcular quanto é que mede o raio dessa caixa d'água, calcular a altura da caixa d'água e encontrar quanto é que pega de água lá com tranquilidade, ou seja, o volume, né? Só tem que lembrar de fazer algumas transformações com relação a litros, metros cúbicos, porque com certeza o valor que você vai encontrar em metros cúbicos, e aí, portanto, você só precisa transformar em litro. É lembrar que 1000 litros equivale a 1 metro cúbico, somente. Então vamos fazer aqui o cálculo rapidinho. Volume é π vezes o raio 4 ao quadrado, né? Vezes a altura que é 7.
volume é igual a π vezes 4 ao quadrado é 16, beleza? Vezes o 7, né? Então, o volume é igual a 16 vezes 7, a gente pode fazer aqui de cabeça, ó, desmembrando rapidamente. Se fosse 7 vezes 10, né, iria dar 70, e eu tenho 6 vezes 7, 42. Então, você vai só juntar 70 mais 42, vai dar 112. Então, portanto, 112 π, não esqueça, centímetros cúbicos. Já que nós tratamos agora de volume, portanto, a ideia agora é que você encontre em centímetros cúbicos. 112, lembre-se, 112 π. Aqui você está pegando 112 multiplicando basicamente por 3, né? Que isso aí, se eu fosse fazer um cálculo em real, ia dar isso aí 336 basicamente. De 112 ia pular para 336, porque o π vale 3,14. Tá bom? Uma aproximação, lógico. Mas é importante que você entenda toda essa parte que nós trabalhamos aqui. Primeira parte, relacionado às ideias de cilindro, quais são as suas principais características, os elementos, né? E na segunda parte nós trabalhamos um exemplo simples, onde você substituiu valores da altura e do raio para encontrar área da base, área lateral, área total e volume e área da secção meridiana. Mais uma vez eu torno a repetir, secção meridiana, quando você provoca um corte nesse cilindro, tá? Cortou aqui, as bandas desse cilindro aqui vão ficar em formato de retângulo. E aí, portanto, todo corte em um cilindro ele sempre vai ser um retângulo. E aí, portanto, você obtém o volume do cilindro, a área da secção meridiana, tá? Como a gente falou anteriormente. Certo, galerinha? Bom, nós encerramos por aqui. Assistam o vídeo, beleza? Estudem para as nossas próximas aulas. Valeu!